O céu estava carregado de nuvens escuras e o mar agitado refletia a tempestade iminente. O capitão, com olhos de aço, observava as ondas crescerem, suas mãos firmes no leme. A tripulação inquieta murmurava preces antigas, temendo o pior. De repente, um estrondo assombroso rasgou a noite, seguindo pelo estalo mortal da madeira se partindo. O navio, em outrora imponente, foi engolido pela fúria do oceano. Em meios ao caos, gritos desesperados e destroços flutuantes, a esperança parecia um eco distante. Assim, começava a luta pela sobrevivência, onde o destino de todos se entrelaçava com a profundeza traiçoeira do mar. Quer então entender algumas dicas interessantes para construir uma história de naufrágio com personagens, world building e histórias que valem a pena ser contadas? Então sim, bora! Alô, Uribe, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre naufrágios. Naufrágio aí que é uma situação tão interessante, tem algumas histórias, porém eu acho bem legal a gente conversar um pouquinho para entender como funciona a cabeça, a história, o cenário como um todo e alguns elementos interessantes que você pode colocar dentro dessa história para fazer um naufrágio interessante. Obviamente, você não precisa necessariamente construir uma história voltada a isso, porém, colocar um naufrágio como um elemento dentro da sua história, seja permanente, caso você queira fazer como acontece no filme Naufrágio, ou fazer algo mais pontual, uma situação, uma complicação, um obstáculo, não importa, o interessante é propor essa ideia. Então, bora lá conversar um pouco mais sobre naufrágio no quesito personagem, história e world building. O primeiro ponto interessante quando você pensa em naufrágio é você estipular aonde aconteceu. Caso você queira fazer uma baixa fantasia, é interessante você imaginar localidades que sejam umas rotas não tão interessantes, ou seja, locais onde caso a pessoa se perca ali, fatalmente vai ficar perdido durante bastante tempo. Ilhas distantes, ilhas isoladas, locais de pouco acesso, regiões fora de correntes marítimas são locais interessantes para você colocar o seu náufrago perdido. Por quê? Como a ideia de um náufrago é você ficar a ideia mais isolada possível, quanto mais dificultoso for a adentrada desse local, quanto for mais difícil encontrar esse local, melhor e mais interessante. Obviamente, essa problemática de você colocar um náufrago aqui ou ali, o interessante é você realmente imaginar quais seriam as problemáticas para chegar no ponto. Por quê? Se você tem como objetivo criar todo um arco de personagem naquela localidade, obviamente você não quer que coloque alguém chegando. No caso, você não quer um resgate, porque a ideia é que seja realmente a proposta do náufrago. Porém, se você quer que futuramente o seu personagem seja resgatado daquele naufrágio, talvez dificultar um pouco menos seja mais interessante. Claro que dependendo do formato, da proposta, da ideia, do universo, você pode ir equilibrando mais para cá, mais para lá. Porém, é interessante imaginar a localidade, no caso, posicionamento geográfico. Obviamente, se isso for uma baixa fantasia. Se for uma alta fantasia, é mais interessante porque como o cenário, o planeta, o mapa mundi é seu, então você coloca na posição, na estrutura, fica bem mais fácil. É interessante esse estudo talvez de marés, esses estudos de correntes marítimas, esses estudos de lua, esses estudos de rotação, para entender um pouco mais como você pode utilizar desses fatores geológicos, terrestres e tudo mais, como forma de meio que definir o posicionamento. Claro, se você quer fazer uma alta fantasia, onde você vai colocar até mesmo elementos místicos, você pode colocar que exista dentro dos caminhos possíveis para chegar até aquela localidade, coisas místicas. Obviamente você pode usar como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas, que é algo que acontece no nosso mundo real, porém, por ter esse fator mais místico e elemental dentro desses fatores, você pode colocar dentro do seu mundo fantástico
Posicionamentos místicos, arcanos, temporais, extraplanares, multiversais, não interessa. O interessante é que, quando você for pensar na localização da ilha onde vai acontecer aquele naufrágio, pense em como alguém pode chegar até ali. Primeiro, pelo fato, porque se o seu personagem chegou, existe algum caminho. Claro que dependendo, como eu falei, dos fatores arcanos, místicos, do seu sistema mágico, do seu universo propriamente dito, você pode pensar como ele chegou ali. Não explicando de uma forma direta, evitar o infodump, porém imaginar como chega lá, para você colocar futuramente como vai ter um resgate, caso tenha, é interessante. Então, dica número 1 para vocês. Escolha uma localidade interessante, caso seja uma baixa fantasia, um local mais geologicamente interessante para se perder. Caso seja uma alta fantasia, pense nas dificuldades que fazem para chegar naquele ponto, para deixar o naufrágio mais periculoso. E com isso deixa um senso de urgência e de medo para em cima do nosso protagonista, ou co-protagonista, ou aquele que estiver contando aquele capítulo ou aquela história, como uma forma mais interessante de definir se vai para lá ou se vai para cá. Agora vamos pensar um pouco no ambiente. A ideia de um náufrago é interessante ser um ambiente hostil. O ambiente hostil pode ser tanto climático, quanto fauna, quanto flora. Se você for pegar, por exemplo, em Hunter x Hunter, onde nós temos o continente escuro, você tem toda a fauna, a flora e o caminho para o continente escuro, algo assim bem difícil de contornar. Então interessante aqui, quando você for pensar no ambiente da sua ilha para acontecer aquele náufrago, é interessante você imaginar quais seriam as periculosidades ambientais, no caso geográficas, climáticas, flora e fauna. Obviamente, se você está voltando para uma baixa fantasia, você procura dentro da linha onde a sua ilha vai estar. Caso, quero fazer uma baixa fantasia, mas a ilha especificamente eu queria inventar. Aquela ilha, no caso, o mundo, o planeta Terra, mas eu quero fazer Krakoa, como acontece, por exemplo, em X-Men. Beleza, uma baixa fantasia com um quezinho de alta. Beleza. Então eu vou colocar que a minha ilha fantástica, onde vai acontecer um náufrago ali, fica mais ou menos na posição que seria o Rio Grande do Sul. Aproveitar a temática aí, infelizmente, do Rio Grande do Sul com o aumento da chuva, mas vamos pegar que seja aqui na linha do Rio Grande do Sul. Como fica nessa linha, você vai ver qual é o bioma que bate nisso, e com isso você consegue entender mais ou menos qual é o posicionamento daquela ilha e qual seria as possibilidades daquele bioma, por consequência, fauna e flora. Como eu falei, se por acaso é uma alta fantasia onde você vai colocar esse mundo, obviamente você pode colocar e estipular coisas fantastiquíssimas. Ou até mesmo, caso você queira meio que chutar o pau da barraca, não tem problema. Caso até pode ter, mas obviamente suspensão da descrença e outros elementos para dar uma aliviada. Mas você pode colocar, por exemplo, eu vou fazer a minha ilha na linha do Rio Grande do Sul, porém eu vou colocar um bioma desértico, porque sim, porque tem fatores místicos envolvidos. Perfeito. Só que a grande dica que eu trago aqui, depois que você define quais são as dificuldades para chegar a partir da localidade, você vai colocar então as dificuldades climáticas, faunísticas e florísticas. Você estipular qual que é a fauna daquele local, qual que é a flora daquele local e como esses seres bióticos interagem entre si, para que você também interaja com a sua criatura ou com o seu humano, dependendo do jeito que for. Por quê? Dependendo da fauna e da flora que você estipular, você pode colocar, nossa, quero fazer uma pegada meio que de Jumanji. Não um Jumanji de hoje, né? Um Jumanji mais antigo, onde nós temos criaturas exóticas, plantas exóticas, um clima exótico, pegando também o One Piece, caso vocês achem interessante. E essa fauna e essa flora fantástica vai ser os fatores de problemática da sua história. Uma coisa é você chegar até lá e todas as complicações de chegar até lá. Agora que você está lá, você vai colocar a problemática do ambiente. É seco, é quente, é frio, é chuvoso, tem água, não tem água, as plantas são carnívoras, venenosas, comestíveis, os animais são herbívoros, carnívoros, hostis, pacíficos. É você ter um ampassando daquela sua ilha para poder definir certinho quais serão os próximos passos daquele personagem. Porque uma coisa é você chegar. Caso você chegou, porque nós estamos num ambiente naufrágico, agora você precisa pensar como aquele náufrago vai interagir com o ambiente, considerando
clima, fauna e flora. O próximo ponto, já que estamos falando de uma história de fantasia, vamos pegar a fantasia como principal ponto. Pode ser terror, pode ser ficção científica, ok, tudo faz. Porém, uma forma interessante é colocar os mistérios da ilha. Uma coisa é a problemática para chegar, outra coisa é a problemática biológica, vamos chamar dessa forma, com o clima, com a fauna, com a flora. Agora você vai colocar as problemáticas da ilha. No caso, por exemplo, maldições, artefatos, ruínas, talvez uma doença, talvez o barco, antigos barcos, atuais barcos, antigos, no caso, fantasmas, banshees, David Jones, tanto faz. O interessante do naufrágio, isso na verdade qualquer outro elemento, mas pegando o naufrágio como um ponto elementos, já que estamos trabalhando com ele hoje. Construir as problemáticas às vezes é muito mais interessante do que construir a história propriamente dita. Porque depois que você define as problemáticas, agora a história vai ser resolver essas problemáticas. Porque em algum momento, essa problemática, esses desafios, vai ser o seu ponto de conflito. E o seu ponto de conflito é o que o personagem vai buscar, pode estar relacionado, e muitas vezes está relacionado, com um tipo de conflito. Porque no caso aqui nós temos um conflito do tipo personagem versus natureza, como a grande maioria. Porém, você pode colocar contra personagem, personagem versus personagem, caso tenha um outro personagem que vai estar lá dificultando a vida do nosso personagem. Pode ser que tenha um personagem versus divindade, caso, por exemplo, ele foi parar lá pelo fato de ter falado mal de Poseidon, então agora ele tem que se virar contra Poseidon para conseguir resolver esse problema. Então, no caso, o conflito personagem versus divindade. Então, o interessante aqui agora, como eu falei, é vocês pensarem nas problemáticas da ilha em si. Colocar uma ruína onde ele vai passar algum tempo, no caso, algum tipo de aborígenes que ele vai precisar resolver, no caso, por exemplo, uma doença que ele precisa resolver. Então, o importante quando você define o seu náufrago é ver as problemáticas. Já definimos, por exemplo, como chega, já definimos a parte biótica dele, com fauna, flora e um pouco de clima aí, que é abiótico, mas vocês entenderam. E agora a gente vai definir quais são as problemáticas místicas, sociais, internas da ilha de uma forma geral. Porque esses elementos que a gente vai trazer da problemática da ilha vai ser um problema que vai ser o ponto de resolução. Obviamente, tentar sobreviver à ilha, tentar não morrer na ilha é algo interessante como forma de manter a curiosidade, manter a ancoragem, manter diversos gatilhos que você vai ter no desenvolvendo. Porém, para se manter dentro da narrativa, é interessante esses problemas da ilha, porque se o objetivo seu é, depois que ele meio que acorda na ilha, é vazar da ilha, é ir embora da ilha, elementos da ilha precisam dar formas e subsídios para ele sair de alguma forma. Então, enquanto ele vai buscando esses subsídios, essas etapas dessa jornada do herói, ele vai tentar sobreviver à ilha. Então, construir os elementos que são as problemáticas da ilha está muito mais focado em o quê? Desenvolvimento da problemática da história. Agora vamos falar um pouco sobre personagens e naufrágios. O interessante dos naufrágios é que a quantidade de pessoas que sobrevivem a esse naufrágio é pequena. Às vezes 1, 2, 3, no máximo, dentro de um barco gigantesco com 20, 30, 40, 50 pessoas. Por que é interessante colocar pouco? O interessante do naufrágio é ver o desenvolvimento da psique do personagem como forma de desenvolvimento. Então, pensar quais seriam os arquétipos, os tipos de personagens que vão ser trabalhados é algo interessante. Uma forma de se trabalhar quando você está dentro de um local onde é apenas você, vamos considerar que o seu personagem ele é o único e vai sobreviver sozinho dentro dessa ilha naufrágica. Perfeito. Então, pelo fato de ter essa solidão, coisas internas vão acontecer na psique. E uma coisa que é interessante do personagem quando ele está sozinho é rever pontos da vida. Remorsos, traumas, no caso escolhas erradas. Então você na hora de for construir o seu personagem,
pensar num passado complexo e nas motivações de vida do personagem é interessante para se trabalhar um arco de personagem, um estudo de personagem. No caso, o meu personagem, ele se arrepende de nunca ter dito à pessoa que ele amava e por isso está sozinho sem ter a oportunidade. Essa dor, a se remoer internamente, é algo legal, principalmente considerando a solidão. Por isso, eu sugiro para você, quando você for construir um personagem dentro de um ambiente que seja mais propício ao desenvolvimento interno a partir de uma dor, de um sofrimento, de uma solidão ou de algum aspecto psicológico que leve o personagem a essa reflexão, pensar em problemáticas passadas e motivações atuais vai gerar um estudo de personagem bem interessante para ser construído. E juntamente a essa evolução e essa construção de personagem, ele ainda precisa vencer dos desafios da ilha, no caso, tentar sair de lá de alguma forma, enquanto tenta sobreviver a um ambiente inóspito, como fauna ou flora ou clima que seja mais hostil de alguma forma. Então o interessante aqui é você trabalhar juntamente com o personagem essa relação externa e essa relação interna. Porém, construindo um personagem que seja mais introspectivo no elemento de passado e motivação, é interessante para você construir pontos que vão motivá-lo para sair e pontos que vão motivá-lo a ficar. Porque se você tem remorsos do passado, você não quer enfrentá-los novamente. Então criar essa dicotomia onde em algum momento você quer ficar pelos seus traumas, mas quer sair pelas suas motivações, com isso você cria uma dualidade e uma força de impacto bem mais interessante e bem mais legal de ser conduzido e, obviamente, seguido. Caso você queira construir um grupo, ou seja, colocar 2 ou mais personagens dentro desse naufrágio, o interessante aqui é você pensar em quais personalidades vão gerar um ambiente mais interessante. Colocar 3 personagens iguais, basicamente é você estar criando 3 personagens que vão apenas expandir a relação com o ambiente. São 3 personagens alegres, então um alegre vai para a esquerda, um alegre vai para a direita, um alegre vai para frente. Você apenas vai estar ampliando meio que a relação desse único personagem alegre em 3 ambientes. O interessante é você criar personalidades diferentes para você ver como essa personalidade vai lidar com ambientes diferentes daquela ilha. Um personagem alegre interfere numa parte de um oásis diferente de um personagem triste, diferente de um personagem esperançoso, diferente de um personagem depressivo, diferente de um personagem que vive a vida toda cinza. Então é interessante você criar personalidades diferentes. Não precisa ser totalmente antagônicas para não criar uns embates muito fortes, porém é interessante você imaginar formas diferentes de se ver aquele ambiente. Você pode tanto pensar em personagens complexos para interagir com o ambiente, ou pensar, eu quero que esse ambiente seja tratado dessa forma, então vou criar um personagem que possua alguma personalidade que viva em cima disso para ter esse objetivo. Então, pense na hora de for construir o seu grupo. Quais personalidades criariam uma relações interessante entre si, no caso, positivista, negativista, como interagiria isso, e como essas personalidades vão interagir com o ambiente, para que você tenha maior diversidade de páginas, capítulos, histórias, enredos, reviravoltas, subidas e descidas. Uma coisa que é interessante quando a gente vai construir um personagem dentro dessa história é o seguinte. Quando a gente fala sobre história de sobrevivência, indiferentemente se é um naufrágio ou não, mas quando a história principal é de sobrevivência, algo que é importante você desenvolver no personagem são habilidades. 3 caminhos são possíveis para você construir um personagem e criar um personagem cativante. Um personagem que gere a aproximação, no caso você se identifica com o personagem de forma emotiva. Você pode se identificar com o personagem com uma forma muito mais lógica, no caso, ele faz assim, eu também faço. Ou você pode criar um personagem que seja habilidoso, uma gostabilidade mais técnica. Ou seja, o personagem é um cuzão, o personagem é um cabação, mas por ele ser muito foda, eu quero muito acompanhar ele para saber se eu vou continuar seguindo ou não. E quando a gente fala em habilidades
dentro de ambientes inóspitos ou hostis de uma forma geral, é interessante você ver como personagens habilidosos vão sobreviver a esse ambiente. Então, quando você for construir um personagem, pense também nas habilidades. Porque essas habilidades podem ser um confronto direto com a própria personalidade daquele personagem. Ele é um personagem bem escrotão, é um personagem bem secão, só que a existência dele permite que os outros sobrevivem a partir das suas habilidades úteis e específicas para aquele ambiente. Então, criando isso, você vai ter conflitos a partir de habilidades. Eu quero fazer um personagem carismático e super habilidoso, perfeito. Eu quero fazer um personagem carismático de uma outra forma, pouco habilidoso. Eu quero fazer um personagem extremamente cuzão, mas com uma habilidade estupenda, que ele poderia sozinho voltar para casa sem problema nenhum. É interessante ver todos esses conflitos de habilidades. Juntamente com esses conflitos de habilidade, nós vamos criar os conflitos de personagem, ou seja, conflitos de personalidade. Como eu já falei para vocês, você pode criar personalidades diferentes para criar situações que vão interagir com o ambiente, porém essas personalidades diferentes também vão interagir entre eles, caso você, obviamente, faça algo mais grupal. E, obviamente, quando a gente fala sobre história, você pode seguir, por exemplo, um formato mais fantasia. Fantasia e ação. Onde o principal ponto é apresentar todo o universo fantástico e como aquele náufrago ou aqueles náufragos vão sobreviver de uma forma mais ativa, toda aquela vontade, e escala, e salta, e pula, e gira. Então o seu objetivo aqui não é construção de personagem. Obviamente, conflitos emocionais são interessantes, mas se você fazer uma fantasia de ação, o que a galera quer ver é a fantasia e a ação. Mas você pode seguir talvez por um lado mais de terror, onde a sobrevivência está mais ligada, por exemplo, ao predador. No caso, filmes do Predador, onde o objetivo aqui é tentar sobreviver àquele ser maligno, vamos chamar de maligno. E o interessante é essa questão de um pouco de ação, um pouco de terror, horror, dependendo de qual é a criatura que está caçando quem. E você pode fazer também um drama, onde você vai fazer muito mais um trabalho de construção de personagem. Então, interessante quando você for definir o gênero ou subgênero desse formato náufrago, é você imaginar quais são os elementos daquele gênero que podem ser intensificados pelo fato de ser um naufrágio. Quero fazer uma ficção científica onde aquela ilha é um antigo laboratório de grandes experiências genéticas, ou eu quero fazer uma fantasia zona onde não tem lá criaturas fantásticas como dragões e seres, sei lá, divinos ou deuses. Quero fazer um terror onde tem uma criatura maligna que corre lá e eu preciso sobreviver a esse local. Quero fazer um suspense onde eu tenho toda uma ideia de um mistério perdido. Quero fazer um drama onde a pessoa se perde sozinha e tenta ao máximo sobreviver o mais tempo possível com a esperança de alguém chegar, ou chegando ou não chegando. O interessante aqui, quando você for construir a sua história, é pensar como que o gênero que você escolheu pode ser intensificado com os elementos do naufrágio. Eu trouxe aqui diversos elementos interessantes onde você pode intensificar e, obviamente, criando detalhes e pontos de conexão. Quero fazer um drama, mas um drama dentro de uma fantasia, onde todo mundo é fantástico, mas eu quero que tenha uma construção de personagem. Perfeito. Eu quero fazer um mistério, onde a galera precisa identificar e achar as coisas, descobrir e fazer toda uma peregrinação nas ruínas, porém correr contra o tempo, porque se der 3 dias, surge um puta alien gigantesco que vai comer todo mundo vivo. Então, interessante dentro de um naufrágio, como eu prometi para vocês, caso você queira construir a sua ilha, pense como você chega lá, quais são as problemáticas ambientais, quais são as problemáticas da ilha. Quando for construir personagens, pense nos seus passados, nas suas motivações, nas suas habilidades, nas suas ideias e conflitos de personalidade, e quando você for pensar na sua história, qual é o gênero que você quer e como esse gênero pode ser intensificado com os elementos de world building e de personagem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu vídeo sobre Náufrago, e eu quero trazer para vocês que,
Caso exista alguma outra localidade que vocês gostariam de alguma ideia, Rafa, como eu faria uma história, ou um deserto fantástico, ou uma floresta, ou um vulcão, ou algum outro elemento geográfico, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu já não coloco. Da mesma forma que eu estou fazendo também episódios de Little Nightmares, você tem algum outro jogo indie ou que eu tenha minimamente condição de jogar para trabalhar um pouco essa interpretação do jogo e esses elementos que vão trazendo essa reflexão, não obviamente contar a história, mas sim trazer alguns elementos de ideia para você criar elementos interessantes para sua história, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!